Filme de bruxa chegando na Netflix. Ou não. E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, esse é o canal Rocambole, um canal que fala sobre séries e filmes. Então, se você não conhece a gente ainda e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e já deixa o seu like e fica por aqui. Silenciadas estreou na Netflix no dia 11 de março e é uma coprodução entre a Espanha, a Argentina e a França. Em 1609, no País Basco, 6 jovens mulheres acusadas de bruxaria são presas por inquisidores a mando do rei. Isso acontece enquanto todos os homens da região estão pescando em alto mar. Porque as bonitas da Inquisição não queriam arrumar confusão com os homens do vilarejo. Para ganhar tempo e tentar impedir a execução, as meninas se oferecem para mostrar aos inquisidores como é um sabá. Isso porque todo mundo já ouviu falar do ritual satânico, mas ver mesmo ninguém viu. Silenciadas foi dirigido pelo argentino Pablo Agüero, de Eva Não Dorme, e o roteiro é uma parceria entre o Pablo e a francesa Catel Guilou. Acho que é assim. O filme acabou de ganhar 5 prêmios Goya, que é a premiação mais importante do cinema espanhol. Melhores direção de arte, figurino, trilha original, efeitos especiais e maquiagem e cabelo. Silenciadas não ganhou nas principais categorias, que acabaram ficando com Adu e Las Niñas, ambos com 4 prêmios, mas em quantidade de prêmios, o filme foi o grande vencedor do ano por lá. Então, nesse vídeo, a gente vai falar o que a gente achou do filme sem spoilers primeiro, depois a gente vai comentar algumas coisas do final, mas quando chegar esse momento a gente te avisa. A gente acha que quem viu o trailer pode ver o filme achando que ele é uma coisa que ele não é. Foi o que aconteceu com a gente, mas isso não é necessariamente ruim. Não. O trailer dá uma ideia de que a gente vai assistir um filme mais intenso, acelerado, mais comercial mesmo, falando de bruxa e tal. E não é bem isso. No fim das contas, o filme tem uma outra energia e tem uma vibe bem mais cinema independente, o que eu curto. É um filme de baixo orçamento que foi lançado nos cinemas espanhóis em outubro do ano passado e foi recentemente adquirido pela Netflix. Apesar de se passar no século XVII, Silenciada se conecta bastante com as discussões atuais, principalmente em relação ao feminismo. Porque ao passo que as coisas vão acontecendo, a gente percebe que o filme tá o tempo todo discutindo gênero. Essas meninas são acusadas de bruxaria porque foram vistas indo pra floresta, dançando e tal. E na época da Inquisição, isso já era motivo pra ser bruxa. Ah lá, estão dançando na floresta, são É bruxa. E toda a base desse julgamento é extremamente misógina. Esses caras estão avaliando as ações e as frases dessas meninas de uma perspectiva muito machista. Qualquer coisa que saia dessa ideia de como a mulher deve ser, de como ela deve se portar, já é uma pista de que é bruxa. Ah, mas ela tá abrindo as pernas demais. Ah, mas ela tá me seduzindo. Você tá olhando pra mim. Olha esse cabelo, é bonito demais, é bruxa. E teve uma frase que me pegou bastante. Apenas mulheres encantadoras e delicadas, recém-saídas da infância, podem nos enfeitiçar até nos tornarmos animais vorazes, cães dedicados ao prazer. Ou seja, as meninas novinhas são do demônio porque eles não conseguem olhar pra elas sem ter tesão. Veja esse absurdo. A gente não tem culpa de virar um animal selvagem. Elas estão provocando. E esse filme é inspirado em fatos reais que são apresentados principalmente no livro A Feiticeira, de Jules Michelet, publicado em 1862. E a gente leu uma entrevista com o diretor que ele disse que queria contar uma história verdadeira sobre as bruxas. Porque ele acredita que o cinema e a literatura continuam perpetuando esse discurso de que as mulheres são culpadas. E um discurso que se estabeleceu ainda mais forte depois da época da Inquisição, né? Não tinha absolutamente nada que essas mulheres dissessem ou fizessem que ia convencer esses caras de que elas não estavam mentindo. Imagine só, o juiz é enviado do rei, representante divino na Terra. Ele sabe mais o que se passa na sua cabeça do que você mesmo. Tudo era revertido para que elas fossem loucas, más ou porta-vozes do demônio. Ah, mas é a obra de Deus que está sendo feita. E algo que a gente percebe enquanto está assistindo é que essas meninas têm consciência de que tudo isso vem de um pensamento misógino. Mesmo que elas não falem abertamente sobre isso. Isso com certeza é uma liberdade poética do roteiro, porque é quase como se a gente reconhecesse um discurso contemporâneo nelas, sabe? E essa escolha reforça mais ainda a discussão sobre as pautas atuais. Eu achei ótimo. E uma outra coisa muito boa desse filme é a música original criada para essas meninas. Ela é inspirada nas antigas melodias bascas e vai se transformando, começa leve, esperançosa e vai virando uma coisa diabólica mesmo. Outro elemento que eu achei muito bem utilizado é a iluminação, que aproveita das luzes das fogueiras, das luzes das velas, da luz do dia mesmo, para criar ambientações bem legais. No geral, eu achei a fotografia do filme muito bonita. E não dá pra deixar de falar da Maya Berasturi, que interpreta a protagonista Ana. Ela tem momentos sensacionais, com um olhar muito penetrante, uma interpretação super visceral, muito boa. Eu realmente curti o filme, gente. Ele tem muitas cenas em um mesmo ambiente, que é a cela onde essas meninas são presas e depois interrogadas individualmente por meses. Tem um ritmo não tão intenso em boa parte dele e mesmo assim não é maçante. E esse é um mérito de roteiro, mas principalmente de direção. Eu acho que o Pablo sabe muito bem o que ele quer fazer do filme dele e ele tem uma direção super segura. Silenciadas traz uma perspectiva muito interessante sobre a Inquisição e principalmente sobre essa figura da bruxa que é tão explorada no audiovisual
desde sempre. Vale assistir, galera, mas ironicamente não vai esperando um filme de bruxa. Bom, eu adorei o filme e geralmente eu fico um pouco irritado quando o trailer vende o filme como uma coisa que ele não é. Isso não aconteceu aqui, eu na real fiquei até surpreso como o filme aconteceu, o rumo que ele tomou. Eu só gostaria de ter conhecido um pouquinho mais essas meninas antes delas serem presas. Porque no final das contas, elas são 6, mas eu só lembro e reconheço 2 delas. E isso acontece justamente porque a gente não conhece, não sabe quem elas são. São personagens X, ficam completamente de lado. Ah, então quer dizer que não gostou do filme? Não, eu gostei sim. Isso não é suficiente para eu desgostar, assista. Agora a gente vai comentar algumas coisas do final do filme, então se você ainda não assistiu Silenciadas, corre lá pra Netflix e depois volta aqui e vê o final do vídeo. Só uma curiosidade sobre as bruxas bascas, nesse fato específico, estima-se que mais de 5.000 pessoas foram nomeadas bruxas. A grande maioria mulheres, mas tinham alguns homens perdidos ali no meio, padres, meninos, enfim. Mas a pior parte é que dessas 5.000, quase 2.000 eram crianças e confessaram a prática da bruxaria através de tortura. E o roteiro usa esse recurso da tortura de uma forma muito pesada e como crítica mesmo. Nossa, quando eles começam a procurar a tal marca do diabo e dizem que vão perfurar e ao invés de sentir dor, ela vai sentir prazer. E logo depois dizem que a marca pode estar também nas partes íntimas dela, eu achei absurdo. Olha o peso disso tudo, esses caras com esses desejos reprimidos, abusando e violentando essas meninas por puro prazer em nome do divino. Eu achei a direção muito boa nesse sentido, porque deixa evidente o desejo no rosto e no olhar desses caras. E isso chega aqui, deixa a gente com nojo, com asco, sabe? A gente fica testemunhando essa perspectiva deles sobre as coisas, né? E é horrível de acompanhar. Pulando um pouquinho, talvez a cena mais importante do filme seja o tal do sabá. E é outra cena que foi muito bem dirigida, toda a movimentação ali, essa coreografia que foi criada, e fora a energia que foi instaurada mesmo, né? Tanto das atrizes quanto da direção, é uma coisa que chega na gente também. Era de fato um encantamento. E essa entrega delas, essa tentativa de encenar esse sabá de uma forma convincente, é muito legal de acompanhar. E essas meninas, por morarem ali praticamente dentro dessa floresta, conhecem muito bem as coisas da natureza. E aí usar o cogumelo, que é alucinógeno, como parte disso tudo, foi uma sacada muito boa. Foi muito bom ver o juizinho ali bem atordoado. E aí isso dá margem pra ele acreditar que tá rolando alguma coisa com ele mesmo. Você tá vendo porco agora? Mas deixa eu perguntar uma coisa. O que você entendeu do final, quando nós estamos lá no penhasco e elas somem? É pra deixar a gente na dúvida mesmo, né? Porque o filme traz essa narrativa de que elas viram gaivotas, criam asas e saem voando desde lá do início. Mas a minha opinião é de que rolou uma sororidade ali, essas mulheres se ajudaram, elas pularam no penhasco e depois as outras iam salvar elas lá embaixo. Nossa, sério? Então, eu fui mais pessimista nessa minha leitura ali, principalmente pensando na época mesmo, não tinha muito como elas escaparem, sabe? Eu acho que realmente elas pularam e morreram ali. Mas eu acho que a escolha de não mostrar isso, de não dar essa resposta pra gente, é muito significativa, muito legal. Nossa, eu fiquei chateado agora. Foi a minha interpretação. Nossa, acabou com o meu mundo. Então é isso, né? Chegamos no final do nosso vídeo, triste. Aproveita esse momento, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu like, que isso ajuda muito a gente a divulgar o nosso conteúdo. E segue a gente no Instagram, porque tá tendo umas coisas bem legais por lá. E deixa nos comentários o que você achou de Silenciadas, qual foi a tua interpretação pro final do filme. Até o próximo vídeo. Tchau!